Tarde, Pastor Joel. Boa tarde, Pastor Jaime. Nós vamos falar agora sobre o ministério pastoral. Uma excelente aspiração, segundo a Escritura, não é isso? Quem almeja um episcopado, almeja coisa excelente. E, mais especificamente, a gente vai trabalhar um pouco, aqui nessa nossa conversa, sobre a realidade do presbitério na igreja local. E pensar um pouco como a Escritura fala sobre isso, as instruções que a Escritura traz sobre a realidade da liderança na igreja. Essa é uma questão importante porque toca uma área vital, que é a estrutura da igreja, quer dizer, a liderança da igreja. Recentemente mesmo, o Dr. Augustus lançou esse livro sobre apostolado, em que ele vai defender que os apóstolos eram apenas os 12 e o apóstolo Paulo. Esse ministério apostólico, ele se encerrou ali, né? E pensando nisso, quer dizer, a questão do apostolado, ela toca na estrutura da igreja, no ponto em que, quando alguns se intitulam ou se arrogam ao posto, né, de apóstolos, eles mexem em toda a estrutura de como deve funcionar a liderança na igreja local. Então, é tema importante. Nós temos no Brasil, hoje em dia, muitos que estão enveredados aí por este caminho, por exemplo, dessa estrutura que envolve apóstolos e até outros ofícios. Mas a Escritura ensina para a gente que não é exatamente assim. Então, eu penso que nós podemos oferecer para a igreja, para aqueles que nos ouvem também, um modelo mais saudável, mais bíblico de como deve funcionar a liderança na igreja local. Eu queria ouvir um pouco o que os irmãos têm a dizer sobre a estrutura de liderança na igreja. E, para provocar vocês, eu quero lembrar de algumas passagens, por exemplo, como aquela em que o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, vai dizer que é presbítero, junto com os demais a quem ele se dirige, né? E que em Atos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está despedindo-se da igreja de Éfeso, ele usa uma expressão interessante, que ele pede que aqueles bispos pastoreiem a igreja de Deus. Parece que ele usa essas expressões de forma assim intercambiável, quer dizer, que o pastor é bispo, que o bispo é presbítero. É isso mesmo? Como que os irmãos lidam aí com essas passagens e com o entendimento de como funciona a liderança na estrutura da igreja local? Apenas para nos lembrar que, de fato, o texto bíblico do Novo Testamento parece nos remeter, e ao que tudo indica é isso mesmo, e nós preservamos isso ao longo do tempo da igreja, que há um grupo de pessoas que o Senhor chama para liderar o seu corpo. Liderar não no sentido de mandar no corpo, ou para ser chefe do corpo, mas liderar no sentido de, enquanto serve esse corpo, conduzir o corpo local, principalmente, que é onde nós mais vemos isso de forma prática, para a consonância com aquilo que Deus estabelece para o corpo de Cristo aqui na Terra. E de forma natural, o texto do Novo Testamento mostra diversos títulos que apontam para essa mesma liderança. Então, aquelas terminologias que nós vemos de bispo, apóstolo, o apóstolo é claro que tinha um ofício específico naquele tempo, mas o mestre, o profeta, o pastor, o ancião, o presbítero, todos eles tinham uma finalidade precípua, que era exatamente a condução desse povo na doutrina sadia, na comunhão, enfim, lidando com aquele rebanho e até o ponto de, ao final de tudo, apresentar aquele grupo da forma mais adequada e melhor possível ao Senhor, que é o dono daquelas vidas, é o sumo pastor daquelas vidas. Com o passar do tempo, nós começamos a fazer um regime de diferenciação de alguns desses nomes, dessas nomenclaturas, e alguns deles ganharam preeminência sobre outros. Isso vem se arrastando até os dias de hoje. Ou seja, um pouco mais de 2000 anos que nós
teimamos em fazer uma diferenciação, o que desponta também numa diferenciação hierárquica. Talvez, e sem querer julgar os méritos de qualquer um que seja, mas talvez esse afã por títulos diferenciados esteja centralizado na necessidade de uma outra liderança que não é aquela liderança do serviço que Deus nos deu a fazer, mas é uma liderança que também seja permeada de uma certa forma de governança e de poder sobre aquele mesmo grupo de pessoas, né? Então, a primeira coisa é concordar com você, mas também deixar essa saliência de que talvez haja uma ideia por trás do uso do título que não seja exatamente a mesma ideia. Perfeito. Então, esse é um tema muito interessante e um tema que requer não só estudo, como honestidade para encarar aquilo que a Bíblia ensina e buscando aplicar naquilo que é a igreja. Se partirmos do princípio de que seja a liderança oficial, seja do lado dos que são liderados, há uma coisa em comum, que é a edificação. Todo tipo de liderança, ele deve atuar de modo a trazer edificação para todos. E, nesse sentido, a própria liderança deve estar envolvida. Nesse sentido, eu acredito que um dos grandes problemas é que alguns líderes não se sentem aprendizes também. Ninguém é detentor de toda a verdade. Então, se a liderança ela se põe naquela postura de estamos aqui para aprendermos juntos, isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Não que não haja liderança do ponto de vista bíblico, do ponto de vista prático, porque em todas as esferas da vida nós percebemos que há liderança. Por exemplo, aqui existe um moderador, logo existe um líder. Então, eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer, o irmão Joel não pode fazer tudo o que quer fazer, porque existem diretrizes e essas diretrizes estão sendo colocadas pelo nosso moderador. Você vai para a família, você tem também naquela célula da família liderança. Então, nós percebemos que a estrutura que o Senhor Deus estabeleceu para a humanidade tem dois princípios fundamentais: ordem e decência. Então, a questão da liderança eu vejo como a necessidade que existe, a necessidade da existência de líderes em todas as esferas. Então, nesse sentido, eu tenho uma preocupação quando, primeiro, há pessoas que se sentem bispos na visão católico-romana. Então, esses são que se acham os donos, tem uma maior eminência. E maior eminência. Não são os líderes que servem. Porque quando o Senhor Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos, ora, se ele está servindo a todos, certamente ele é uma pessoa, por incrível que pareça, de preeminência. Porque ele está servindo a todos. Esse é um aspecto. O outro aspecto é quando os liderados, eles não são ensinados que eles mesmos também têm o seu papel em muitos momentos de liderança. E isso me faz pensar no que o apóstolo Paulo disse aos romanos. Ele disse, olha, eu sei que vocês estão aptos para vos admoestarem mutuamente, porque vocês têm o conhecimento. Ora, ele está falando para a igreja. Então, há um sentido de que a igreja também exerce o pastoreio naquilo que é possível. Então, Colossenses também nos diz isso. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E ele fala de uma interação, ele fala de
um aprendizado mútuo. E quem está na posição de ensino, evidentemente, está na liderança. Então, há esse aspecto. O sentido em que, oficialmente falando, e agora trazendo para o nosso contexto, oficialmente falando, os presbíteros, seja ele na esfera da Igreja Batista, seja ele na esfera presbiteriana, os presbíteros são os bispos, são os seus supervisores, oficialmente falando, eu repito, mas eles precisam ter a convicção de que eles também precisam aprender naquela postura de Paulo. Queria visitar os romanos para que reciprocamente sejamos, quase que ele diz isso, edificados pela fé mútua vossa e minha. Bem, eu penso que é isso. Nós temos na Escritura, então, pensando aqui no que a gente conseguiu produzir, que Deus levanta líderes para conduzir o rebanho de Cristo. Ele é o supremo pastor das ovelhas. E esses líderes, eles devem primeiro servir, eles devem ser o servo número 1 da igreja. E é interessante que o modelo da Escritura aponta para a gente uma realidade de uma liderança múltipla na igreja, que é algo bonito também. Quer dizer que naquelas questões ou áreas em que um tem menos aptidão, o outro supre, porque ele tem mais. E esta conjunção, né, quando ela funciona de modo harmônico, ela beneficia, abençoa, edifica a igreja. Por isso que parece ser um modelo, né, um padrão, né, do Novo Testamento, a gente ver assim essa liderança múltipla no corpo de Cristo, uma liderança que é reconhecida pela própria igreja, né, que é apontada pela própria igreja, de homens que servem, né, que devem ter este espírito de ser o primeiro que serve o povo de Deus, mas entendendo que pelos dons que receberam da parte do Espírito de Deus devem ali servir nessa capacidade de líderes que conduzem o rebanho no ensino, na oração, né? E que Deus nos ajude, porque nós precisamos afirmar o valor, a importância, o papel da liderança no corpo da igreja local, né, do ministério pastoral, e valorizar isto. Afirmar, valorizando, entendendo que esse é o modelo que a Escritura deixa para nós e que nós precisamos então aplicar. Ok? Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Jaime. Ok, é um privilégio estar com vocês.